Tô mais tremendo que tudo, né? O Jefferson me deu essa responsabilidade de conduzir esse bate-papo, mas a gente tem que lembrar que a gente é conduzido pelo Espírito Santo, né? Então a gente tem que descansar no Senhor, e todas essas perguntas que eu, a Cíntia e a Júlia fizemos, eu tenho certeza que foi direcionada também pelo Espírito Santo, né? Para a gente entender melhor um pouco o que é um novo cântico, o que é espontâneo, o que é compor. Às vezes a gente acha que é só para músicos, acha que é só para quem canta, quem toca, que pode fazer isso. Mas durante esse bate-papo a gente vai tirar as dúvidas e vai saber e aprender mais sobre isso, amém? Bom, eu queria perguntar primeiro para o nosso líder, né? A primeira pergunta vai ser para o nosso líder. Eu sei que ele falou um pouquinho aqui, mas eu queria que ele explicasse um pouquinho melhor, porque teve pessoas que chegaram agora, tal. Explica um pouco o porquê do tema, né, do novo cântico e o significado, que eu acredito que cada um pensa de um jeito. O que é um novo cântico? Então, eu estava até conversando com meu pai ontem, né, ontem ou sexta, eu não lembro, sobre o tema do congresso, porque quando nós lemos a Bíblia, cada pessoa consegue enxergar algo, né? A Bíblia é muito rica e cada pessoa consegue enxergar uma coisinha ali diferente, né? Cada um, não que tenha uma interpretação diferente, mas pontos de vista diferentes, né? E aí, o tema do congresso foi baseado em Salmo 40. O salmista lá diz que o Senhor colocou na boca dele, nos lábios dele, um novo cântico e hinos de louvor, né? E toda a decoração do congresso, todo o tema dele foi baseado em mudanças de fase, de estação, porque o ponto de vista que eu tirei do Salmo 40 foi justamente isso. Esse novo cântico é um novo tempo sobre as nossas vidas, é uma nova estação que Deus faz iniciar. Tudo que fica velho fica para trás e Ele faz novas todas as coisas. Amém. Dentro dessa pergunta e resposta, eu queria fazer a pergunta para o irmão Reinaldo. Qualquer pessoa pode cantar um espontâneo ou é só quem tem, vamos lá, o dom, não sei? Graças a paz, irmãos, bom dia a todos. Eu acredito que o Senhor dá um novo cântico a todos, né? Eu acredito que quando a gente se coloca na disponibilidade do Senhor vir a fazer a obra da nossa vida, eu creio que o Senhor, Ele faz. Então, inúmeras vezes a gente pensa, a gente imagina, né? Principalmente quando estamos começando na caminhada, que a gente vê, um exemplo, um grupo de louvor abençoado cantando assim, que a gente acha que a gente não pode adorar, que a gente não pode usar os nossos lábios, o nosso corpo, a nossa vida, para bendizer e adorar a Ele, cujo não é verdade, né? Acho que todos nós temos que render adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Amém, glória a Deus. Eu sei que todos aqui compõem, acredito eu, né? Todos são compositores. Zaca, você se inspira em algo ou em alguém? Nas suas composições? Gente? Paz, bom dia. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Bom, a inspiração para escrever, ela pode vir de várias formas, né? Ela pode vir de um estado de espírito, do momento. Ela pode vir do desejo de contar uma história. Então, assim, pode vir de um trabalho na escola, aonde começou, no meu caso, por exemplo. Só um relato sobre essa parte de inspiração em escrever. Eu lembro que na época que eu estudava, principalmente no ensino médio, eu não sei se ainda é assim, os professores davam um trabalho e colocavam assim, faça uma paródia com um tema relacionado a tal. E eu não sei fazer paródia. Eu tinha uma dificuldade imensa para escrever alguma coisa em cima de uma outra música. E eu falava, é mais fácil fazer alguma coisa em cima do tema. Então eu conseguia escrever a música em cima do tema do trabalho. Isso deu muito certo para mim na época. Só que eu não tinha ideia, né, desse dom. Eu acredito que é um dom também, né? Tem pessoas que têm o dom de escrever, tem pessoas que têm o dom apenas de interpretar. E já tem pessoas que Deus foi mais generoso, deu as duas coisas.
Aí, então, com relação à inspiração, vem muito disso, né? Vem muito com relação ao desejo de expressar algo, né? Ou contar algo. Amém. Essa pergunta eu queria fazer para Carol, mas eu queria que cada um também respondesse um pouquinho, tá? Uma experiência que vocês tiveram. Em alguma composição, cântico espontâneo, Carol, nasceu em qual momento, assim? A sua primeira composição, cântico espontâneo. Graças a Deus, igreja, amém? A minha primeira composição foi através de uma busca, porque, tipo assim, eu comecei a cantar, né? E, assim, Deus falou no meu coração que Ele queria me usar nessa parte de compor. Então, só que eu falei, Deus, mas eu não tenho capacidade, eu não sei como que faz isso. Então, nessa busca de falar assim, oh, Deus, me usa, mas me capacita, me mostra como fazer, foi aí que surgiu a minha primeira canção. Que eu estava falando, Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Senhor e tal. Aí foi surgindo a música, eu preciso de Ti. Mas, e aí eu fiquei muito surpresa, porque, tipo, geralmente, quando a música vem, ela vem no momento que eu estou ali falando com Deus e começa a Deus me dar melodias, aí vai surgindo as letras, aí forma a canção. Comigo sempre vem assim, né? Nunca, tipo... Não, já surgiu de eu sentar e ter um tema e escrever, mas geralmente é na minha busca, na minha adoração ao Senhor que Ele me dá canções. Amém. Você, irmão Reinaldo. Assim, qual momento, assim, é mais em momento de tribulação, de alegria? Em qual momento que vem mais composições? Olha, eu acredito que, tipo assim, Deus usa desta forma cada um de nós, eu acho que de várias maneiras, como o irmão falou, né? Já houve canções em momentos de adversidade, já houve canções em momentos de alegria, mas o que mais, assim, são nos momentos do secreto, né? Que a gente está no quarto. Eu costumo dizer que quando eu componho, né? Eu tenho que ter ali o teclado do lado, apesar de não né, eu sei só o básico, não toco praticamente nada. Ah, meu Deus. Isso é verdade. Quando a pessoa fala isso... Não, minha esposa está ali, né, prova. Eu aprendi realmente só para compor mesmo, né, alguns anos atrás. Mas o mais importante não é só você ter o seu instrumento ali do lado. É você estar com o joelho dobrado e principalmente com a palavra também aberta do lado, para que a gente venha compor não só aquilo que vai falar o nosso coração, mas também ao coração das pessoas, baseado naquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Bem, a pergunta é sobre quando vem a inspiração, né? Olha, eu sei que músico, por si só, é muito dramático. É muito, nossa, tudo quer expressar, porque eu sou assim também. Só que eu sou um pouquinho diferente no sentido da composição, porque eu vejo que muitos compositores, né, tipo, pelo que eu já ouvi muito, assim, eles são inspirados num momento que estão com as emoções muito afloradas, ou quando está muito alegre, ou quando estão muito tristes. No meu caso, funciona um pouquinho diferente. Às vezes eu recebo composições, eu recebo uma inspiração para compor quando eu tô com minhas emoções assim, a flor da pele, assim, quando eu estou muito feliz ou quando eu estou muito triste. Mas eu posso dizer que vem assim, tipo, vou usar um termo aqui, tá? Mas para vocês me entenderem, vem do nada. A melodia vem. E aí, né, eu coloco no meu gravador lá e depois eu vou meditando naquilo que eu cantei. E também quando eu faço meus momentos de oração. A maioria das minhas músicas nascem nesses momentos, porque tem uma música mesmo que eu cantei aqui com a igreja, aquela... Abba, Pai, somos filhos. Essa música nasceu de duas formas. No momento que eu estava aqui em São Paulo sozinho, eu estava lendo aquela passagem que Jesus ensinou que Deus, se Ele alimenta as aves do céu e se Ele dá a beleza aos campos, né, e quanto mais aos seus filhos Ele dará e suprirá todas as necessidades. E foi num momento que eu estava meio assim preocupado.
Estranho, né? A gente compõe quando está preocupado. Mas eu estava preocupado, porque era uma época que eu estava finalizando minha faculdade, e para quem faz faculdade sabe que o valor vai aumentando ao longo dos semestres. E, gente, Deus me supriu de uma forma, e essa música, para mim, é um agradecimento. Todas as vezes que ela está aqui no repertório, todas as vezes que eu canto lá na minha casa também, eu canto com essa lembrança, que eu estava preocupado, mas Deus me lembrou que Ele me supria como um pai. Então, eu não componho muito assim quando eu estou muito emocionado, mas eu recebo as inspirações assim em momentos aleatórios da minha vida. Uau! Isso vem muito de inspiração também, né? E aí vem o estado de espírito. Às vezes a gente está, como já falou, o músico ele é muito... tem uma sensibilidade a mais com relação a algumas coisas. É difícil até de explicar, né? Porque tem muitas coisas, principalmente no âmbito de escrever algo, ou de expressar, né? Na verdade, a música é uma... e a composição entregue em si é uma maneira de expressão, também com relação ao estado, né? Que a gente está. Às vezes a gente está triste, compõe algo triste. Compõe algo... Quando a gente está preocupado... Eu lembrei de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, talvez você vá lembrar. A gente cantava uma música no Jardim do Éden, nele eu vou confiar. Era a primeira música do repertório e era aquela bagunça, né? Tá, nele eu vou confiar. Só que a letra da música, ela não é uma música de celebração. Não tem nada a ver. E assim, quando a gente leva um tempo, a gente começa escrevendo, e é só que a gente leva um tempo para organizar isso. Aonde a gente vai colocar determinada composição. E aí um dia a gente estava tocando numa igreja, e a música, eu estava tão desesperado, com o meu coração magoado, sem saber que rumo ia tomar, aflito, desolado, não via esperançado do lado, né, e aflito meu coração, mas Jesus apareceu grandioso em minha vida. E aí a gente começou a cantar essa música, e a galera da frente, todo mundo, era uma festa, né? Era uma bagunça, e tinha uma irmã no último banco, se debruçando de chorar. Eu acho que eu compartilhei isso uma vez com uma galera num estúdio assim. Está vindo agora assim, essa lembrança. E a gente nem gravou essa música. Eu fiquei com medo dessa música, porque ela causou um impacto. Assim, o impacto ela me devolveu. A música não é de celebração, não é de alegria. E ao mesmo tempo ela falava com a irmã. Só que a gente estava ministrando algo bem em celebração, né? E aí eu fui para casa com aquilo. Eu lembro que eu pedi ao Senhor que me colocasse canções, ou me desse canções, que falasse sim com as pessoas, né, com o ritmo certo, com a melodia correta, e também músicas de alegria, porque era um ministério de alegria, e não dava para cantar, nele eu vou confiar. Tudo bem, a gente canta nele eu vou confiar, mas não naquele contexto, né, não com aquela mensagem. Eu até sinto falta de canções de alegria hoje. Hoje é só... Tá todo mundo no vale, meu Deus. É verdade. Mas é isso. Isso dita muito conforme a gente sente. Tem canção, por exemplo, o amor. Eu gostaria de compor no piano, cara, não dá. Eu não sei tocar teclado. Mas o amor eu escrevi no piano. E assim, já é um contexto mais alegre. Mas o brother não. Então, assim, a gente vai aprendendo com o tempo a colocar isso em cada local aí tem uma outra responsabilidade. Ministrar pessoas. Você vai contar algo, muitas vezes Deus nos dá algo para falar em forma de canção, para falar com uma única pessoa que vai estar ali na igreja. E através daquilo ali, a gente nem tem ideia do impacto que isso pode gerar. Até numa nação. E você nem vai se tornar conhecido. O fato é a gente tem que continuar fazendo aquilo que Deus nos entregou. Amém. Nem sei se isso fugiu. Ô, Gil, posso fazer só um comentário? Sim. É engraçado, né, Zaca? Porque às vezes a gente tem uns paradigmas que a gente precisa quebrar.
Porque às vezes a gente acha que música tem sua temática, né? Como o Zaqueu falou, tem música de celebração, tem música de contemplação, tem música que serve para você expressar seu sentimento, tem música que não é nem bíblica, mas ela conta o testemunho, ou conta uma mensagem, alguma coisa que Deus quer profetizar sobre alguém, ou sobre o que a gente mesmo quer expressar, né? E às vezes a gente tem que quebrar esse paradigma, porque tem músicas que a gente fala que é de celebração, igual o Zaqueu falou, que se você for ver a letra da música, ela não é uma letra tanto de celebração. O ritmo até é um ritmo mais acelerado, né? Tem um beat mais para frente, mas a gente precisa ver sempre a essência da música, porque é uma coisa que eu falo muito, né? Todas as vezes que nós fomos escolher canções, né, aqui é um congresso de música, todas as vezes que nós vamos escolher canções para ministrar na igreja, ou numa célula, ou na reunião da sua casa familiar, olha o conteúdo que você está cantando, porque você precisa entender o que você está cantando, porque a Bíblia diz que há poder nas palavras, e quando você está cantando algo que não vem da parte de Deus, ou que você não entende, não vai gerar tanto efeito. Mas quando você entende, o Espírito Santo traz a revelação do que você está cantando, isso daí já é suficiente, tudo muda. E foi o que o Zaqueu falou. Aquela moça, eu entendi, Zaca, enquanto você estava falando, que ela recebeu a revelação enquanto estava cantando. A galera estava dançando, né? Eu não sei se eu estava nesse dia, mas... Ninguém nem aí, eu acho que estava nesse dia. Foi bem no começo, bem no começo. Ninguém nem aí, tipo, ninguém foi lá. Mas e ela recebeu a letra estava falando com ela, da eu não letra. sei. Ela estava vivendo alguma coisa que a gente se identifica com isso, né? A música ela tem um poder tão grande, tão avassalador. Se a gente globalizar isso, vamos pegar isso, ou melhor, vamos colocar isso na nossa nação. E falta músicas de canções de alegria, isso de uma maneira geral. E as que tem uma conotação totalmente deturpada. Eu imagino que isso seja uma estratégia do inimigo para suprir essa falta. E eu estava até conversando um pouco com o pastor Jetro, um pouquinho antes, sobre essa questão. Eu não sei se a música ela dita ou conta como está a sociedade hoje, de uma maneira geral, ou ela conta como relata como está a sociedade, ou ela dita como a sociedade tem que ser. É uma arte muito perigosa. Se você pegar as canções seculares, e a gente até, se a gente vacilar, ou eu acho que não acontece só comigo, você se pega dançando uma música porque o ritmo é gostoso. Não, isso aconteceu comigo essa semana. Eu estou vindo do trabalho super cansado, tipo de manhã, tarde, à noite, eu estou voltando para casa para participar de uma reunião. Aí na Marginal aquele ande para, pô, você não vai cantar, se eu toco um louvor ali, eu ia dormir, cara. Aí estava passando um rádio, uma música, nada a ver, dá até vergonha de falar o que estava passando. Mas o ritmo era bom, me acordou. Cheguei inteiro. Por quê? São frequências também que colocam a gente para vibrar. Tem todo um outro âmbito também com relação a isso, né, sobre vibrações positivas. Isso é verdade, tá? E aí, não, mas isso é uma coisa que é verdade. O nosso corpo ele é toda uma vibração. Existem estudos científicos com relação que acabam comprovando esse tipo de situação. Se você colocar uma frequência, uma música com baixa frequência, ela vai te colocar para baixo. Ela vai te colocar emotivo, independente da letra. Se você colocar uma letra igual a gente, colocar uma letra melancólica num ritmo, num forró, num merengue, num negócio que te induz a dançar conforme o ritmo, você não está nem aí para a letra. Se você tira isso pela conotação sexual que existe nas letras das músicas que são derramadas na nossa nação hoje. Isso, é um absurdo. Tipo, isso te tira totalmente do senso ao ponto de você pegar um pai e uma filha batizado na igreja e cantar uma música com uma conotação sexual horripilante com a filha lá e botar para dançar. Tipo, tira totalmente as pessoas da noção. E a gente também acaba mergulhando nesse embalo, porque são influências. São pessoas que exercem influências no nosso país. E eu acredito que no meio cristão também não é diferente. A gente tem que tomar cuidado com essas canções vingativas aí.
Dentro do que vocês estão falando agora, essa pergunta estava mais para frente, mas como vocês já encaixaram aí, referente à letra mesmo, né? O que devemos colocar, né? Alguns tem umas polêmicas assim, né? Algumas pessoas têm alguns louvores que nem não cita nenhum momento Deus, Jesus, Senhor. A gente sabe que está falando de algum ser, de algo, mas não tem música que não cita o nome de Jesus, não cita o nome de Deus, do Espírito Santo. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Quem quer começar? Logo eu. Pode ser. O principal é estar baseado na palavra, né? Isso aí, a gente que é compositor, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para a gente não falar coisas que não... Porque a gente, igual já falou, a gente se emociona, né? A gente está ali e, às vezes, pode ser que a gente pode colocar coisa de nós mesmos. E aí a gente tem que tomar cuidado. E eu acredito que a palavra de Deus dá para ser cantada, né? Não precisa a gente, tipo... Sim, a gente pode, né, colocar poesias e tal, mas a palavra de Deus dá para ser cantada. Ainda mais os salmos. Dá para ser cantado. O Senhor é meu pastor e nada me... Dá para ser cantado. Então, eu acredito que a gente pode, sim, usar... Pode não, né? A gente deve usar a palavra de Deus para compor. E isso deve ser a nossa fonte de inspiração. A palavra de Deus. Eu acredito, assim, que... Eu costumo dizer, né, que o louvor é óbvio, né? Dizer isso, mas é uma mensagem cantada, né? E costumo dizer também que a gente passa aquilo que a gente tem. A palavra diz que a gente, que a boca fala que o coração está cheio, né? Se o nosso coração está transbordando de Deus, é óbvio que até nas canções, né? Isso vai fluir naturalmente. Tem uma canção que o Senhor me deu há um tempo atrás, inclusive a gente vai... Você pegou, né, Varão? Estou brincando. Que foi baseado em Ezequiel capítulo 47. E uma das coisas que o Senhor mais me falava no momento ali do secreto era: se não tiver profundidade, você não tem intimidade. Então, quanto mais profundo, quanto mais ao fundo a gente for para conhecer mais de Deus, né, nós vamos ter mais intimidade para com Ele. Então, isso é muito importante, como a Carol falou aqui, tem que estar baseado dentro da Bíblia. O irmão veio a citar aqui, né, alguns louvores que tem hoje em dia, não que a gente seja, né, assim, o caçador de se louvor é bíblico ou não, a questão aqui não é essa. A questão é de nós usarmos aquilo que o Senhor nos deu para único e exclusivamente bendizer e adorar a Ele. Se não for cristocêntrico, infelizmente, está fora, né? Bem, eu acredito, o meu ponto de vista é que a inspiração ela pode vir de três formas. Ela pode vir do homem, a gente pode compor música, a gente pode sentar e planejar, que nem aqui tem 4 compositores. A gente pode pegar uma reunião e falar assim, gente, vamos fazer um projeto tal, vamos compor músicas tais, vão ser temáticas, e aí? Aí todo mundo lança a ideia e a gente consegue compor com a nossa mente. Então, eu acredito que a primeira forma de como vem a inspiração para a gente é da nossa habilidade. O segundo ponto de vista que eu tenho é quando a música é inspirada pelo diabo. Porque, como o Zaqueu falou, tem músicas que são inspiradas por espíritos malignos. Tem músicas que a arte ela envolve tantas coisas, é muito mais do que emoções, é muito mais do que ambiente, é muito mais do que interação com pessoas, com o público. A arte ela abre uma porta para a alma que, se a gente não tiver cuidado, a gente se entrega para outra coisa. E aí, sim, existem músicas que são inspiradas por demônios, né? Mas as músicas que fazem diferença são aquelas que são inspiradas por Deus. E o que a Carol e o Reinaldo falou aqui, eu acho que tem tudo a ver. Não necessariamente a gente pode dizer que mencionar Deus ou Jesus, né? Eu vou dar um exemplo do Novo Cântico. Não tem Jesus na letra, não tem Deus na letra, mas é uma letra bíblica.
E quando você ouve aquela letra, você prestando atenção na letra, você automaticamente associa que foi Deus que deu um novo cântico. Você não consegue associar que foi, não, foi um homem que compôs isso com a mente dele, ou então foi composta por espíritos malignos. Não, por quê? Porque canta a palavra. E quando a gente canta a palavra, independente se a gente canta, se coloca Jesus me deu um novo cântico, ou Deus me deu um novo cântico, ou algo do tipo, é independente, sabe? Eu acho que o importante é o conteúdo e você focar em quem esse conteúdo está falando, né? É lógico que se for por opinar, eu prefiro que seja direto, né? Tipo, Deus, não sei o quê, ou Jesus. Mas a arte também tem uma forma muito extensa de se expressar. Então, a poesia, né? A letra crua ali, às vezes, vai abrir espaço para você colocar como é que fala? A pessoa em si, a primeira pessoa em si, em oculto ali. Mas você sabe que está falando dela, entendeu? Que nem a gente vai cantar sobre a cruz. Cara, não tem como a gente não associar a cruz a Jesus. Mas a letra não tem Jesus. Mas você está cantando que Jesus morreu e ressuscitou. Como é que você está me dizendo que a gente não está cantando sobre Jesus? Sabe? Então, é muito do conteúdo. É por isso que eu concordo com o que eles falaram. Tem que ser cristocêntrico, tem que falar sobre Jesus, nossas letras têm que falar sobre Jesus e tem que ter Bíblia. O músico cristão tem que ter Bíblia, porque se não tiver Bíblia não adianta, né? Não vai ter efeito. Amém. E assim como a Carol citou, né, que até Salmos, né, dá para ser cantado. Tem algum livro específico que sim que vocês se baseiam? Um livro da Bíblia, tá? Um livro da Bíblia que vocês se baseiam assim quando vão compor ou que quando vão dar um espontâneo ao Senhor? Ou o Testamento, né? Ou o Testamento, exatamente. Eu acredito, o Novo Testamento, o livro de João, eu sou apaixonado, assim, o amor saiu de lá. Eu acho que a maioria das canções que eu tenho, principalmente que veio baseada em texto bíblico, veio do Novo Testamento. Nem tanto Salmo. Salmos já existe, né? Já está lá. Agora, com relação a antropocêntrico e cristocêntrico, eu acredito que, inspirado por Deus, ela vai ter o efeito que Ele quer da mesma forma. Assim, quando a gente se coloca na posição de fazer algo, né, de escrever algo que seja inspirado por Deus, óbvio, vai atingir o objetivo. Acho que não dá para a gente julgar ou analisar se aquilo vem de Deus. Às vezes isso nos engana, por conta de inspirações em si, né? Tem que ter as duas formas, né? Porque a música cristocêntrica vai muito da nossa adoração, e nós somos tangedores, a gente acaba influenciando as pessoas e trazendo as pessoas no âmbito da adoração e levando isso aos céus. Só que tem canções que ela não tem esse efeito, ela não precisa ter esse efeito. Porque a arte, essa arte em si, ela é muito abrangente. Ela pode atingir as pessoas, que é esse o objetivo, de várias formas. E não só vertical, em si, vertical para o horizontal. Amém. Continuando com você, Zaca. Não sei, para quem não sabe, eu e o Zaca participamos de uma banda chamada Jardim do Éden, onde a gente cantava reggae, né? Dá para imaginar. Coisa mais louca que aconteceu na minha vida. Cantando reggae. Eu queria saber, Zaca, assim, você já teve algum momento assim que você estava compondo e de repente travou, não saía mais nada? A grande maioria das vezes, muitas vezes. O que aparece é o que a gente consegue terminar. Mas muitas coisas, eu tenho muitos escritos, Ju. Eu acho que o pastor Jetro viu uma vez quando fui lá em casa. Tem muita coisa solta. Que acontece muito, a gente tem uma inspiração de um refrão, mas não tem o desenrolar da música. Ou tem um único estrofe e não tem o desenrolar do restante, né? Isso acontece muitas vezes. Muitas vezes. E às vezes a gente só tem só o refrão, mas é só pra gente. Tem uma música que eu só tenho o refrão, mas é só pra mim. Eu não consigo desenrolar essa música, mas quando eu estou tipo meio down assim,
eu só consigo lembrar dessa música. Eu vou nela só nesse refrão. E aí consigo resolver todo o resto. Mas só para mim, eu não tenho coragem de gravar essa música. É uma música muito pessoal, mais do secreto. Sabe? Eu acredito que todo mundo tem isso aqui, né? É difícil não ter. Amém. Bom, como o nosso tempo está um pouco corrido, tem bastante perguntas, mas eu vou pegar já o embalo. Eu não sou nunca compus, tá, gente? Mas já aconteceu uma experiência comigo, uma única vez. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de cada aqui, uma experiência assim, tipo, de você estar passando por algum momento, Deus te deu aquela canção, você começou a cantar, quando você foi pôr no papel, você não lembrou de mais nada que você cantou. Eu acho que é o que mais acontece. É o que mais acontece, Isso aconteceu uma vez só comigo. E aí eu fui tentar, né? Eu falei, nossa, o que eu cantei? Nem lembro mais. Assim, a inspiração que o Espírito Santo deu naquele momento, por aquele momento que eu estava passando. Já aconteceu isso com vocês? Acredito que sim, né? Podem contar um pouquinho. Pode falar. Você está dormindo e aí acorda. Não vou levantar, cara. Preciso gravar isso. Vocês acreditam que aquilo foi um momento que o Espírito Santo te deu para dar um conforto, uma resposta? Explica aí um pouquinho para nós. Pode ser, irmão Reinaldo, primeiro. Como o Jefferson disse, já aconteceu, acho que com todo mundo, né? Principalmente como o irmão acabou de falar aqui, às vezes nós oramos antes de deitar, de dormir, buscando respostas, né? E às vezes o Senhor fala, já aconteceu isso comigo, de uma canção em sonho, linda, né? Parecia que eram anjos cantando. Aí quando você acorda todo desesperado procurando um lápis e uma caneta, um lápis e um papel para anotar, procurando alguma coisa para gravar. E você não lembra de absolutamente mais nada, né? Já aconteceu sim. Isso é muito... Eu acredito assim, rapidamente, que nem o irmão disse aqui, existem canções que às vezes não são para ser mostradas às pessoas, compartilhadas, ou de repente ainda não é o tempo. Eu tenho uma canção, na verdade é uma letra, porque é muito particular isso, né? Eu acho que cada um ele tem a sua, não vou dizer, bom, cada um tem a sua técnica, vamos dizer assim. Então, às vezes o Senhor me dá uma letra e depois me dá a melodia, às vezes o Senhor dá a melodia para depois ele dar a letra, às vezes ele dá os dois, às vezes ele não dá nada, a gente senta e fica 1-2 horas tentando sair alguma coisa e não sai. E eu tenho uma letra que tem acho que uns 3 ou 4 anos lá, que é só a letra. E que a letra é muito bonita. E toda vez eu falo, eu vou terminar essa música. Mas a melodia nunca vem. Então isso é muito particular. E eu creio, como ele disse aqui, que há coisas que é realmente só o Senhor para explicar, né? Isso dá até uma música, né? A melodia nunca vem. Não vem. E a gente não consegue o que fazer. Comigo já aconteceu bastante já. Eu acredito que seja isso. Eu acho que era só para mim mesmo a canção. E Deus falou muito comigo. Foi um momento de cura mesmo, de quebrantamento meu. Mas depois não lembrei da música. Então eu acredito que foi algo que Deus tratou comigo mesmo. E também já aconteceu. Eu tenho música que é só letra. Até hoje não tenho melodia. Mas eu acredito que um dia, né, Deus vai mandar a melodia. Ju, tem música que eu já joguei fora, porque eu achei que estava tão feia. Eu lembro de algumas coisas assim que aconteceram. Quando eu comecei a compor, acontecia muito isso também, Zaca. Eu pensava na música, eu falava, cara, a inspiração veio. Aí quando eu ia pro teclado, não saía nada. E eu orava, eu falava, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu estou bloqueado para compor essa música? Eu tô sentindo que ela está vindo, mas não sai nada. Às vezes era só uma frasezinha de nada, sabe? Não era nada. E aí, teve vezes que isso aconteceu, que eu consegui terminar a música, e teve vezes que não. E teve músicas, que eu vou ser bem sincero, teve músicas que eu fiz... que eu falei, não vale nem a pena eu cantar isso pra mim mesmo, porque isso tá muito feio. Isso tá muito feio, a melodia tá feia, a letra não tá bem construída, a harmonização tá horrível dessa música, o tom que eu escolhi, nossa, a música tá lá em cima, outra hora vai lá pra baixo, nem eu consigo cantar isso, por que eu, né? Aí eu descartei essa música e uma experiência que eu tive que eu achei muito legal, isso me ajudou muito, foi compor em conjunto. Eu nunca tinha feito isso,
Mas vocês lembram da canção A Caminho? A caminho eu estou, nada vai me parada lá, hein? segurar. É verdade, Zaca. Vai sair. Essa música eu compus junto com a Carol, a Quinha tava lá também quando a gente compôs, a Thalita também tava. E eu lembro que a gente sentou, né, lá no teclado de casa. E aí a gente começou. E aí, Carol, como é que a gente vai fazer? A gente teve um período de oração, né? A gente orou, tipo uns 20 minutos, pedindo assim, buscando a Deus em meio ao louvor assim. A gente, Senhor, a gente quer compor essa música para mostrar pro povo, não sei o quê. E aí, eu achei muito legal, porque uma ideia foi completando a outra. Nossa, eu achei essa experiência incrível e eu espero ter mais experiências assim também, de compor em conjunto, porque foi muito legal. Eu pensei numa melodia e veio tudo na hora mesmo. A gente tinha a ideia, não foi isso, né? A gente tinha a ideia, tipo, eu acho legal a gente cantar que a gente está indo a caminho para a eternidade, que a gente está imaginando a Nova Jerusalém descer, tipo, a gente estava se concentrando em Apocalipse, sabe? E aí a gente começou a se completar, né? Eu tinha a melodia, aí quando veio pro refrão, eu comecei, a caminho, eu estou... Aí eu ficava assim, e aí, Carol, o que a gente vai colocar agora? E aí ela foi completando a letra, teve vezes que ela teve a ideia da melodia e eu fui completando, né? Tem umas mudanças de tom também que foi acontecendo assim, a gente falou, não, isso daqui é legal colocar. Então, às vezes, talvez essa música nem sairia se eu tentasse compor sozinho, né? Porque a ideia dela me completou o que eu estava pensando. Então, eu acho isso legal. Mas, assim, tem músicas minhas mesmo, né, que eu compus que eu acho que não foi nem inspiração, assim, foi uma coisa solta, assim. E eu também tenho várias coisas soltas lá e eu tenho que organizar as coisas, porque meu gravador tá cheio de pequenos refrões que nunca saem. É engraçado isso aí, Jé, porque, eu tive uma experiência, no CD do Jardim do Éden, a gente estava fazendo quando a gente estava fazendo a pré, a gente tinha feito pré de 9 músicas. E aí faltava a 10ª música e o Anderson falou, preciso de alguma coisa diferente. O que mais diferente você tem lá? Cara, isso me causou uma aflição, porque eu tinha diferente para mim, mas era igual, que era o Nele Vou Confiar e o Brother. Tanto é que essas músicas não entraram no CD. E aí, o que tem de diferente? Aí eu fui para casa, angustiado, né? Porque a gente estava aqui há horas tentando fechar a 10ª música e, vai para casa e a gente marca a semana que vem, traz uma música. E eu fiquei matutando. E a música que entrou na 10ª música, não na ordem, né, mas a 10ª música para a gente escolher, a colocar no CD, foi a música que mais tocou. Tocou em alguns estados, depois eu fiquei sabendo, isso levou a gente para abrir as portas para muita coisa, levou a gente para a rádio. E eu nem tive a dimensão real disso, mas era uma música totalmente fora do contexto do reggae, que foi a mensagem. Era a música que eu achava mais feia. Sério? Porque... E eu acho que é a música que a gente mais gosta, porque quando a gente canta aqui, a igreja toda interage, né? O pessoal sabe a letra toda. Essa música eu não ia colocar. Aí um dia eu voltei, a gente estava fazendo... Aí eu estava mostrando as músicas. Tem essa... Não, é essa. Aí a mensagem ela não é essa mensagem. Hoje não era hoje entrego para você, tinha uma outra frase. Hoje é para você. Isso eu achava ridículo. E eu falei, cara, não tinha. Aí o Anderson olhou, é essa música, cara. É essa música. A gente só precisa alterar esse início, mas é essa música. A música ficou uma música bem pop. E a música que mais alcançou, além do Glória, ela tinha um impacto mais ao vivo. Não tanto como no CD. Tipo, o CD não tinha esse impacto que era tocar ao vivo com ela, que era uma outra vibe, assim, mas é perigoso. Às vezes a gente acha que a música não é ela, e a música teve uma inspiração para um objetivo, e a gente ignora, né? É complicado. Amém. Eu tenho mais 2 perguntas, mas não sei se vai dar tempo de fazer as 2 ou uma só. Vamos lá. Bom, vou fazer essa aqui, tá? Para todos vocês. Assim, eu sei que é uma pergunta meio clichê, tá? Mas como lidar assim com os elogios, né? Nossa, Gê, nossa, Zaca, nossa, Reinaldo, Carol, que música. Nossa, né? Engrandecem vocês assim de um jeito. Como lidar com isso, assim, né? Se a gente não vigiar, conta um pouquinho aí. É irmão Reinaldo, pode ser o irmão Reinaldo. A gente tem que ter bastante cuidado, né? Assim, tem certas coisas que
Não é que eu não gosto, né? A gente não se sente à vontade, né? Quando exatamente acontece isso. Eu não sei se essa é a frase a ser usada, né? Mas quando é muito elogio... Na verdade, eu costumo falar, às vezes, a minha esposa até me puxa um pouco a orelha, assim. Eu costumo falar, eu não me sinto um tipo cantor, né? Eu passo aquilo que eu recebo, né? E isso é verdade mesmo. Às vezes fala, nossa, o cantor, não sei o quê, que faz isso, que música é isso, que música é aquilo. Eu fico meio, né? Não sei usar a palavra, né? Meio constrangido, vamos dizer assim, né? Só que a gente, por outro lado, tem que entender que isso tem alcançado outras vidas, né? As pessoas ficam alegres, as pessoas elas recebem a mensagem e isso vai fazer com que o seu ministério, aquilo que Deus entregou, que isso vai começar a alcançar outras pessoas, vai começar a expandir, né? Então tem também o outro lado, mas eu particularmente eu fico meio, né? Não gosto muito não. Eu acredito assim que a partir do momento que a gente sabe quem nós somos, né, e porque estamos aqui, acho que a gente, né, tem aquele cuidado de saber, mano, eu tô aqui graças ao Senhor, eu dependo dele, nada eu sou sem Jesus. Mas eu acredito também que as pessoas às vezes não têm maldade, né? Às vezes elas tipo, que canção boa, que maravilha, Deus falou comigo e tal. Então acho que é a gente que tem que tomar cuidado. Como isso vai entrar no nosso coração, né? A gente, não, é toda glória do Senhor. Sim, toda glória do Senhor, né? Mas obrigado também. Então, a gente tem que tomar cuidado com como isso entra dentro do nosso coração, né? E saber que toda glória e toda honra é do Senhor. Eu tenho certo medo disso, cara. Por conta de ego. Ao mesmo pela sensibilidade que o músico tem em si, isso pode ser uma armadilha. E, às vezes, a gente pode se envolver com um elogio, não sei, ele pode vir de várias formas. E pode vir de intenções diferenciadas, né? O inimigo, muitas vezes, ele tenta entrar no nosso coração através disso aí. Através do inflamento de ego, né? Talvez o grande problema que tem no meio dos músicos em si, de uma maneira, talvez, geral, não sei, é com relação ao ego. Porque muitas vezes um elogio que ele recebeu na semana passada jogou ele numa armadilha para um problema que ele está hoje. Então é um pouco perigoso. Assim, tem que ser uma coisa que é administrável dia após dia. Porque isso pega toda a classe artística no meio geral, assim, principalmente no meio cristão também. Quem dança, quem faz teatro, quem está na frente de algo. Isso eu acho que é uma tentação que todos nós devemos administrar, né? Não adianta a gente falar, nossa, eu não gosto de elogio. Aí vai ser uma hipocrisia. Porque todas as pessoas, todo mundo gosta de ter um reconhecimento daquilo que fez. Pô, legal, agradou. Pelo menos você tem a sensação que agradou alguém. Ponto. Ou melhor, uma vírgula, porque tem a continuidade disso aí. Então é um pouco perigoso com relação a isso. Eu lembro que no começo a gente teve uma preparação muito legal aqui com o pastor Geto, cara. Muita coisa do que a gente faz hoje, ou da maneira que a gente age hoje, reflete a muita coisa que a gente aprendeu lá atrás, né? E isso, de vez, volta e meia, vem a memória de coisas assim, que preparou até para blindar o coração para algumas armadilhas do inimigo, né? Eu sempre lembro das aulinhas de quarta-feira, porque era puxão de orelha, cara. Era puxão de orelha mesmo, tipo, põe no chão aqui, põe no chão, e a vida é assim. No Evangelho, nós somos constantemente tentados a falhar. E o inimigo, ele está pronto para pegar a tua falha e te expor, né? Você pega pessoas que caíram, ou que não que caíram, né, mas que cometeram falha. Todos nós cometemos falhas. A diferença é que a gente ainda está meio que no anonimato. Então, a partir do momento que o Senhor sopra teu nome na nação, o inimigo está ali esperando a tua falha para te expor também. Ele é acusador. Tem uma coisa que eu falava sempre para os meninos da banda: cuidado com o que você leva a sua vida no dia a dia, que o inimigo, ele é acusador. Eu não quero ter o constrangimento de estar ministrando numa igreja, levanta um endemoniado lá e fala: baterista, você
tá aí, ó, mas sua vida tá assim. Então, isso é a consequência dessa armadilha. Ó, Ju, eu tenho muito medo de elogio. Não medo, né? Porque uma coisa que o Zaqueu falou é importante. É hipocrisia a gente falar que não gosta de ser elogiado. Acho que todo mundo aqui, artista ou não, sei lá, acho que tudo que a gente faz, a gente quer que alguém note, que alguém veja, ou que alguém, pelo menos, entenda o que você está fazendo, o sentido daquilo, né? Mas é uma linha muito fina, sabe? É uma linha muito fina, porque eu não tenho vergonha de mostrar o que Deus me inspira, mas ao mesmo tempo eu fico orando no meu coração. Eu fico, Senhor, guarda meu coração para eu não levar esse elogio, sabe, para mim mesmo. Uma coisa que foi falado no ano passado, que o Jonathan falou, que até teve um corte no Instagram, que eu acho que foi assim um ensinamento incrível para mim, que Deus, ele te dá a habilidade e a forma como ele se manifesta é a recompensa. Aí ele fez uma ilustração muito legal. É como se o elogio fosse um buquê que você recebesse, mas em vez de ficar com você, você entrega para quem merece. Então, se Deus... É linda essa ilustração, né? Se Deus foi quem inspirou, tudo vem dele. Nossa, pra quê? Quem somos nós pra gente falar que somos alguma coisa, entendeu? Pra gente falar, não, porque eu tenho habilidade de compor, eu sou um compositor assim, que todo mundo vai ficar babando nas minhas músicas. Gente, não, isso tá errado. Deus, ele dá habilidade, né, representado na forma de um buquê, como o Jonathan falou. Ele dá para você, ou melhor, você recebe em formas de elogios, mas aí você pega aquilo ali e fala, Senhor, é teu, ó, a glória é tua. Então, eu entendo que isso deve ser direcionado pela inspiração que a gente recebe, né? De uma música bonita, por exemplo. Compus uma música linda e o público adorou. Amém. Quem ouviu, adorou a música e achou linda. Amém. Vão elogiar? Entrega para Deus. Outra forma também que a gente tem que tomar muito cuidado é quando Deus se revela ou age através da nossa composição. Porque, às vezes, a gente canta e as pessoas são curadas de traumas, são curadas de complexos, são curadas de enfermidades no corpo, são curadas de várias formas, são libertas, né? E, às vezes, a gente acha que foi porque a nossa música teve efeito. A gente até na teoria fala, não, foi Deus que fez isso, que fez aquilo, mas aí a gente pega isso pra gente, não, olha gente, eu cantei hoje, estava uma bênção, eu toquei hoje, estava uma bênção. O Zaqueu falou sobre o tangedor, né, que a Bíblia descreve, não, porque eu estava tocando ali no teclado e, gente, olha, minhas notas entraram no coração das pessoas. Gente, não é isso. Se vocês fazem qualquer coisa aqui na igreja com esse pensamento, seu conceito está todo errado. Já tive esse pensamento. Todo errado. Já, né? Eu acho que todos já passaram por isso, Zaca. Já, em Calcaia do Alto. E Zaca, eu vou ser bem sincero, é uma coisa que a gente tem que renunciar toda vez. É um sentimento que vem, Ju. É muito perigoso. Você lembra que várias pessoas se converteram depois que a gente tocou a mensagem? Eu acho que umas 23 pessoas foram. Cara, eu saí com aquilo. Nossa, a mensagem. Cara, que o Edson que contava as almas, né? E aí... Cara, o Edson era o contador de almas, toda vez. E aí, olha como é perigoso. Toda vez que a gente ministrar, tinha conversão, tinha transformação de vida. Só que, cara, isso é muito perigoso. Eu alimentei isso um tempo. Eu confesso que eu tive esse... Falei, nossa, cara, por conta da mensagem. Tipo, que a gente veio ministrar aqui e tal. Nem o Thales que tocou teve aquele impacto. Ninguém se converteu depois da ministração. Eu fiquei com aquilo no negócio. Isso é muito perigoso. Então tem que ser administrável constantemente, cara. Até quando a gente acaba de fazer uma música, fala, é essa. Não é. Calma. Amém. Eu vou dar uma oportunidade rapidinho para uma pessoa daqui, a pessoa da igreja. Tem alguma pergunta, alguma dúvida referente a tudo isso que a gente falou aqui? Alguém quer fazer uma pergunta para algum deles? Não? Os músicos, grupo de louvor, tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre esse tema ou algo que não ficou? Pastor Léo. Pastor Léo também participou da banda Jardim do Éden. É verdade. Pastor Léo. E tinha a Sabrina, né? Sabrina!
Ela Cara, estava que aí tempo hoje. bom, hein? Graças a paz, igreja. Amém. Muito bom, Zaca, te ver. Irmão, todos aqui, todos vocês estão presentes. Eu só queria fazer na verdade, uma colocação aqui, né? Tem muita gente que julga, né, pelo rótulo. E, assim, muito tempo atrás, eu não vou citar nomes também, mas eu fiz parte de um ministério e eu tinha esse preconceito de julgar a pessoa pela aparência, né? E aí eu fui numa igreja e o pastor lá, cabelão amarrado, né, que lá causou um impacto em mim. E aí eu julguei pelo rótulo. Aí eu, depois, durante a ministração, fui ver que eu é um homem de Deus, né? Dá para você ver e sentir que tem uma vida no altar, uma vida consagrada com Deus. E eu conheço bandas, né? E eu posso estar de nome. Eu vejo sempre nos bastidores, né? Por exemplo, a Oficina G3, né? Tem gente que julga, pô, os caras são roqueiros, não sei o quê. Os caras acham que nem tem vida com Deus. Mas antes, nos ensaios, você vê nos bastidores eles orando, sabe? Pegando, igual vocês fazem aqui, né? Igual nós fazemos, costumamos fazer. Pegando a mão, orando, sabe? Consagrando as suas vidas e colocando nas mãos de Deus, deixando Deus guiar, orientar, enfim, ser usado, né, por Deus. Então, isso aí é um preconceito que hoje em dia ainda existe e precisa ser quebrado, né? Nós temos que parar com essa mania, né, de querer julgar as pessoas, né? Deixa esse papel para Deus, né? O que nós temos que fazer é fazer a nossa parte, adorar a Deus com aquilo que temos, com aquilo que somos, e cada um, né, no seu quadrado, vai fazer da sua forma. Então, isso é uma observação apenas que eu queria deixar aí para uma reflexão, né, para deixar para todo mundo, para, se tiver esse preconceito, né, quebrar esse preconceito da sua vida, porque às vezes a gente julga, poxa, a pessoa está errada, mas quem está errado é aquele que julga, né? Já que o pastor Léo falou da Oficina G3, se tiver algum fã da Oficina G3 aqui, calmante, tá, gente? Calmante, tá? Calma. Posso só falar uma coisa para encerrar essa parte do elogio? A gente precisa tomar muito cuidado, porque os elogios, eles destroem as vidas. E a soberba, né, na verdade, está ligada à soberba, ao orgulho. E a gente tem o maior exemplo disso, que foi Satanás, né? Que foi destituído de toda a glória que Deus criou ele, foi destituído de tudo que Deus deu para ele, porque se você ler lá as passagens, diz que o corpo dele era musical, ele era um anjo musical. E engraçado que quando ele se deixou levar pela soberba dele, ele falou, não, eu quero me assentar lá em cima, ao lado de Deus, eu quero ficar ali. Deus falou assim, não, essa glória não pertence a você, pertence a mim. E aí, Satanás perdeu todo o brilho dele. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, né, tem várias teorias assim dentro disso, é uma coisa mais profunda, mais ampla. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Deus, ele ama a música. Deus é musical também. Ele se manifesta através do louvor, ele é entronizado em meio aos louvores. Isso é muito forte. Exatamente. Música. Eles ficam 24 horas cantando santo diante do trono. Cantando, santo, santo. Gente, às vezes a gente reclama do worship, que repete muito. Meu irmão, você vai para o céu, você vai ficar cantando santo todos os dias. Como é que a gente pode reclamar de algo que a gente vai fazer no céu? Mas não em duas notas, né? Hã? Não em duas notas. Mas vai saber, a gente não sabe como é o som do céu. E é engraçado, Ju, que a gente precisa tomar cuidado, porque o Zaqueu comentou de algumas pessoas que foram destituídas dessa visibilidade que Deus deu, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque mesmo no anonimato, Deus pode fechar portas para a gente, Deus pode bloquear algumas coisas simplesmente porque Ele sabe que a gente vai se perder, porque a gente não sabe lidar com o elogio. Exatamente. Deus não chamou a todo mundo, todos os artistas, para ministrar a nação como um globo. Tem os artistas locais, tem isso como a arte em si, mas tem os ministros de estado, tem os ministros de região, da cidade, do bairro, apenas da igreja. Cada um tem a sua importância, e a importância é enorme, cara. Amém. Quero agradecer a todos, né, por esse bate-papo. Deus seja louvado pela vida de vocês. E é isso, encerramos o nosso bate-papo. Ninguém quis mais fazer perguntas, mas assim, a experiência de vocês contando, né, eu acredito que todos assim pegaram, né? Acredito que não é só músicos, não só que toca, que canta, que pode entregar um novo cântico ao Senhor em suas orações, instrumentos, dança, né? Tudo eu acredito que é um novo cântico, né? Algo que você pode entregar ao Senhor. Né? Obrigada pelas experiências de vocês, contar a experiência de vocês.
Obrigada pela presença, Zaca, Reinaldo. Deus abençoe, viu? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, tá bom? Pela vida deles. Vamos dar continuidade ao nosso culto em adoração ao Senhor.